Eu quero voltar com o Carlos Silva, que traz outra informação que vem de Brasília, que pode ter impacto na agenda de milhares de cearenses. O governo federal oficializa hoje o corte no orçamento da União, contingenciamento, congelamento de recursos da ordem de 15 bilhões de reais. Carlos Silva. Os deputados federais e senadores do Ceará estão com o pé na estrada para, ao longo desta semana, fechar acordos e alianças nas bases eleitorais, mas estão de olho, ao mesmo tempo, nos movimentos em Brasília, que passam pelo contingenciamento e corte de recursos do orçamento da União de 2024. O olhar especial é mais no âmbito da vigilância para serem evitados cortes nas verbas destinadas a emendas parlamentares individuais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na semana passada um corte de despesas e contingenciamento que somam 15 bilhões de reais nos gastos de 2024. Mas entre especialistas da área econômica, para o governo cumprir a meta fiscal, será necessário um novo corte, entre 10 bilhões e 21 bilhões de reais ainda neste segundo semestre. O valor do contingenciamento, ou seja, suspensão temporária de gastos, é de 10 bilhões de reais. E se o governo melhorar a receita, o dinheiro volta a ser liberado. A revisão no corte será feita, segundo o ministro da Fazenda, se houver avanço nas negociações com o Senado Federal para a retomada da reoneração da folha de pagamentos das empresas de 17 setores beneficiados e dos municípios com até 156 mil habitantes. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. Os deputados federais e senadores, jornalista Beto Almeida, estão de olho, estão com o pé na estrada, como bem disse o Carlos Silva, em relação às eleições municipais de 2024, mas ao mesmo tempo com os olhos voltados a essa agenda do governo federal, porque os deputados e senadores não querem que haja prejuízo na liberação de recursos das emendas parlamentares individuais ao orçamento da União. Mas hoje teremos a definição pelo Ministério da Fazenda, o anúncio oficial sobre quais áreas serão afetadas pelo contingenciamento, pelo congelamento de recursos. O Ceará pode também sofrer prejuízo, ou pelo menos o adiamento de repasses de recursos do orçamento da União, Beto? Luciano, pode sim, e eu acredito que irá, pelo seguinte, esse congelamento e esse corte, né, esse contingenciamento que a gente chama e cortes, eles são temporários, supostamente temporários, até que as receitas da União se recuperem e mostre que há recursos suficientes para suprir e garantir o tal do equilíbrio fiscal que é necessário. Quando a gente fala de equilíbrio fiscal, eu estou falando o seguinte, é aquele resultado das contas do governo tirando os juros da dívida pública. Aí sim, o governo tem que dar um equilíbrio nesse resultado primário que eles chamam. Como isso até o momento não está sendo possível, na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já anunciou que iria congelar pelo menos 15 bilhões de reais do orçamento da União. Ou seja, significa dizer que esse dinheiro vai ficar suspenso. 11 bilhões e 200 milhões de reais vão ser de fato bloqueados e os outros contingenciados. Bloquear e contingenciar, qual é essa diferença, hein, Luciano? O bloqueio ocorre quando os gastos do governo, eles crescem mais do que aquele limite de 70% de crescimento da receita acima da inflação. Ou seja, o governo, na realidade, está mostrando que o limite dele, na realidade, não acompanhou a receita que ele precisava ter naquele momento e que, na realidade, disparou em relação à inflação. Já o contingenciamento é um pouco diferente. Ele ocorre quando há realmente uma falta de receita que compromete o cumprimento da meta do resultado primário. Ou seja, faltou dinheiro. Em outras palavras, é isso. Então, nesse aspecto, você diz o seguinte, os parlamentares estão de olho? Estão, porque muitas das emendas que eles conseguiram aprovar, claro, são verbas que estão previstas dentro do orçamento. Se vai cortar 15 bilhões, com certeza vai atingir emendas parlamentares. A gente só precisa saber o seguinte, onde é que virá maior corte? Virá da educação? Virá da saúde? Virá da Previdência Social? Que áreas vão ser atingidas? Quais são os projetos do governo que, de fato, vão ser mais atingidos, mais impactados com esses cortes? E lembrar que nessa discussão sobre contingenciamento, congelamento dos recursos
do governo federal. Há uma expectativa que até o dia 15 de agosto, na retomada de atividades, o Congresso Nacional aprove o projeto de lei que trata sobre a compensação de recursos que o INSS vai perder em termos de receita com a desoneração da folha salarial das empresas e dos municípios. Ou seja, a expectativa aí do Ministério da Fazenda é que nessa aprovação desse projeto nós já tenhamos um cenário de onde sairão os 20 bilhões de reais para compensar essa redução de receita na área da Previdência Social, porque nós estamos com a vigência da lei que reduziu a alíquota previdenciária da folha salarial dos municípios com até 156 mil habitantes de 20% para 8%. Somente com os municípios são quase 10 bilhões de reais a menos nos cofres do INSS. E em agosto teremos a aprovação desse projeto de lei. O tempo estourou, jornalista Beto. Estourou, e só para complementar o que você disse, é o seguinte: esse prazo, na realidade, já tinha vencido. Aí o próprio Supremo Tribunal Federal deu um prazo até setembro, mais ou menos até o dia 11 de setembro, para que o Congresso Nacional definitivamente vote essa questão da desoneração da folha salarial de empresas e municípios.